Olá, mulheres, tudo bem? Como que vocês estão passando? Como que tem passado? Como os pensamentos de vocês? Como está a conscientização de vocês a respeito do corpo, da alma, do espírito, da alimentação? Estão mais conscientes do que vocês estão fazendo? Só pelo fato de às vezes vocês estarem se alimentando, de estar colocando a comida no prato e de olhar aquela comida, vocês estão conseguindo refletir isso aí ou não? Continuam engolindo a comida? Como que está essa relação? Hoje eu queria falar um pouquinho para vocês a respeito do descanso, né? Aproveitar aí o final de semana para falar um pouquinho a respeito do descanso, o tanto que ele é fundamental para as nossas vidas. E muitas vezes, por conta da correria do dia a dia, por conta do excesso de informação, por conta das preocupações, a gente está deixando esse descanso de lado, né? A gente está dormindo mal, cada dia pior, e tudo isso por conta de excesso de informação, excesso às vezes de alimentação, alimentos que estimulam muito, né? E você acaba ficando mais agitado. Chega final de semana, você acaba entrando no excesso de comidas erradas, de tudo, por exemplo, que você fez certas vezes durante a semana, você acaba estragando tudo isso no final de semana. Então eu queria explicar um pouquinho para vocês a respeito desse descanso, a importância dele e que nós temos alguns órgãos no nosso corpo que é de extrema importância desse descanso e como que vocês podem fazer isso. Vamos lá? Aqui se a gente for olhar na palavra, né, quando foi concluído tudo que Deus fez no sétimo dia, ele descansou, né, e descansou toda a sua obra. E uma vez alguém comentou, Deus descansou, ele estava cansado. Porque após a criação, até o Todo-Poderoso descansou. E é verdade, né? Então Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele ele descansou toda a obra que realizara a criação. Ele olhou para o que havia feito e se deleitou, e nos ordenou que fizéssemos o mesmo. Mas nós não estamos fazendo, né? E nós temos que parar para pensar no descanso, né? Na importância que isso tem para a nossa saúde, o que vai refletir. E pensar também na palavra, que Jesus é o nosso descanso, né? E quando a gente fala na ciência, a necessidade para trazer uma qualidade de vida, né? Tanto para o corpo, tanto para a alma. Então eu já falei um pouquinho para vocês a respeito da importância do sono, né? Que Deus criou o dia e a noite, a importância do dia, a importância da noite, a importância da gente estar dormindo bem, né? Porque quando a gente consegue descansar o nosso cérebro, a gente também consegue processar melhor as informações que estão acontecendo no dia a dia. A gente consegue melhorar a nossa produção, a gente consegue render mais, tudo quando a gente tem esse descanso, né? E muitas vezes a gente tira um dia, por exemplo, do final de semana, e esse dia a gente tem que descansar. Até mesmo na alimentação, sabe aquele dia que as pessoas falam, por exemplo, o dia do lixo? Não sei, isso nós vamos conversar mais pra frente na hora que eu passar a dieta pra vocês, as estratégias pra vocês. Mas é um descanso que a gente tem que dar realmente da cabeça, do nosso corpo. E eu queria falar um pouquinho para vocês a respeito de dois órgãos muito importantes que nós temos. Na realidade, nós temos três órgãos muito importantes, mas eu vou falar de alguns deles, né? Um deles, por exemplo, que é muito importante, é o coração. O nosso coração ele precisa descansar, né? E por incrível que pareça, uma das maneiras que a gente tem para descansar o nosso coração, escutem, vocês não vão acreditar, é fazendo atividade física. É uma das maneiras que a gente tem para descansar o nosso coração, é fazendo a prática de atividade física, né? E o segundo órgão, que na realidade eu considero o segundo órgão mais importante do nosso corpo, né? Que é o nosso segundo cérebro, que depois eu vou mandar algumas coisinhas aqui para vocês, que acredito que a maioria aqui já deve ter ouvido falar, que é o nosso intestino, o nosso segundo cérebro. Ele tem uma função muito importante no nosso corpo. Para vocês terem uma ideia, para vocês terem uma noção, é nele que é produzido a grande maioria dos hormônios, dos neurotransmissores, né? Que são aqueles hormônios que vão para o cérebro. Por exemplo, a serotonina, que dá aquela sensação de saciedade, que dá a sensação de bem-estar, que é o hormônio da felicidade, é fabricada no nosso intestino. E o que acontece? Se a gente não der o descanso para o nosso intestino, se a gente não cuidar bem do nosso intestino, as outras coisas todas. Eu poderia falar aqui um pouquinho a respeito do fígado, que é outro órgão importante, porque a gente também é onde tudo passa pelo fígado, então ele faz todo aquele papel da detox. Mas tudo começa pelo intestino, tá? Então, por exemplo, tudo que a gente, todos os nutrientes que estão nos nossos alimentos, que foram presenteados por Deus, que eu falei já no vídeo passado, que Deus ele foi tão bom que além dele ter feito os alimentos, ele ainda fez os nutrientes, né, para nutrir os nossos órgãos. Porém, se a gente não cuidar bem do nosso intestino, o nosso intestino não vai absorver
esses nutrientes. Então a gente vai consumir os alimentos e ele vai passar por essa barreira e vai ser eliminado e nós não vamos absorver o que os alimentos poderosos poderiam nos trazer de benefício. Então olha como que é complexo o nosso corpo. O nosso corpo é perfeito, tá? Ele tem que funcionar como uma máquina perfeita. Mas a gente precisa dar essa manutenção para ela, a gente precisa cuidar bem dela, tá? Para que ela funcione da melhor maneira possível, para que ela funcione. Eu como falo muito a respeito do intestino, eu já falei várias vezes a respeito dessa parte de microvilosidade dele, né? Que seria tipo esses cabelinhos, né? Microvilos aí, que tem. Depois eu vou mandar uma foto para vocês entenderem o que eu estou falando. Mas vamos pensar, vamos fazer uma analogia, vamos pensar assim. Aqueles tapetinhos, sabe aqueles tapetinhos, sabe que tem aqueles cabelinhos assim em cima, que a gente coloca no banheiro para não escorregar? Então, vamos pensar que o nosso intestino, ele é como aqueles cabelinhos ali, né? Eles dão até aquela mexidinha. E se a gente deixa o tapete no banheiro, que vai caindo aquela água com sabão, se a gente não lavar diariamente, aquilo ali vai formar um lodo. E se aquilo ali formar um lodo e a gente pisar e escorregar, nós podemos tomar um tombo que pode causar danos, né, para o nosso corpo aí, para a nossa saúde, podemos nos machucar. A mesma coisa acontece com o nosso intestino. Então, se a gente não cuida dele, ele também forma esse lodozinho, né, e ele não deixa absorver os nutrientes. Né? O que acontece? Esses lodos que eu tô falando aqui, só para vocês entenderem, são bactérias, são as bactérias ruins, né? A gente tem uma quantidade, que eu vou mandar um artigo aqui para vocês, de bactérias boas e de bactérias ruins. Então, são as bactérias ruins que estão formadas aí e que tá atrapalhando todo esse processo. A gente precisa ter mais bactérias boas. Quando vocês escutam falar de probiótico, pré-biótico, é mais ou menos isso que eu tô querendo dizer, tá? Que também é um assunto que a gente vai falar mais pra frente. Só tô querendo explicar a importância, né, do nosso intestino. Então, se a gente não tiver com ele bem, você vai ter problema de intestino preso ou intestino solto. Você não vai conseguir absorver bem os nutrientes. Então, pode ser que seja por isso que a tua energia não está tão boa, né? Às vezes, você tá gastando dinheiro com suplementos, tá comprando suplementos, vitaminas, minerais e não tá resolvendo nada. Por quê? Porque, primeiramente, você precisa cuidar desse teu intestino, tá? Então, eu peço que vocês deem mais atenção a esse órgão tão importante, que é onde é formado tantas coisas que depende de funções para a gente estar bem, né? Se possível, fazer uma detox intestinal. Para quê? Para eliminar essas bactérias ruins e a gente poder povoar de bactérias boas. E alguns alimentos que podem estar aí auxiliando nessa questão do intestino. É isso que eu gostaria de deixar para vocês imaginassem, soubessem da importância desses órgãos que eu comentei, mais especificamente do intestino, porque eu acho que ele é muito importante. Depois a gente vai estar abordando mais coisas a respeito disso. A importância do descanso. Gostaria que vocês passassem esse final de semana de descanso com a família, curtindo, passeando, cozinhando, tendo prazeres na mesa, né? Porque isso tudo faz parte de uma boa qualidade de vida. Vou deixar aqui um materialzinho para vocês, falando a respeito desse órgão e falando um pouquinho a respeito de como que vocês podem cuidar dele para ter uma qualidade de vida melhor.